galerinha do segundo ano. Eu sou a professora Karen Alencar e nós estamos aqui para uma aula de história. E para fazer história e contar história aqui junto com a gente está a professora Aline. Olá, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline Gac e vim participar dessa aula massa de história aí juntinho com todos vocês. E bora saber do que a gente vai conversar hoje, certo, professora? Certo. Hoje na nossa aula de história nós vamos pensar um pouquinho sobre o tempo. História estuda um pouquinho do tempo, né? Então nós vamos ver o tempo, certo? Título da nossa aula, Minha Rotina. Habilidades EF02HI07A. Identificar as diferentes maneiras de sentir, perceber e medir o tempo na história. EF02HI07B. Identificar e utilizar marcadores do tempo presentes na comunidade como relógio e calendário. E nosso objeto de conhecimento, o tempo como medida e a unidade temática, a comunidade e seus registros. Os objetivos desta aula: reconhecer que os acontecimentos do dia a dia acontecem em uma sequência e situar acontecimentos e objetos em ordem cronológica. Certo, Pro. Formas de marcar o tempo. Como que você marca o tempo, Pro? Primeiro eu vou te fazer uma pergunta. Faça. Tem como você saber tudo o que está acontecendo? Você está sem nada. Certo. Tem como você saber tudo o que está acontecendo? Tipo, você tem eventos, você tem que trabalhar, você tem consultas, você tem festas. Sim. Tem como você saber tudo isso, sim? Sem nenhuma ferramenta para controlar. Sem nada. Não, é bem difícil. A não ser Que eu ia tenha acontecer? uma memória muito boa, o que eu acho que eu não tenho. E aí o que acontece? A gente se perde. Se perde. É isso. Para cumprir com tudo, nós precisamos... De ferramentas que nos ajude a organizar. Certo. E É aí nós isso? vamos ver algumas, ó. Uma delas é... O relógio. Por quê? Para saber a hora dos nossos compromissos e para chegar na hora, nós precisamos observar... O relógio, o horário, né? Para poder marcar esse tempo. Exatamente. A escola tem um horário de entrada, Sim, tem um horário de saída. sim. E onde que se observa isso? No relógio. Sem o relógio... Não conseguimos marcar esse tempo, né? Exatamente. Temos também o calendário. Certo. Por que o calendário? Porque a gente marca as datas, é isso que a nossa agenda, digamos assim. Exatamente. Tem como você saber o que você faz na segunda, na terça, deixar tudo organizadinho. Se você tem um aniversário daqui 10 dias... Você já vai deixar agendado ali no calendário para você saber que dia que vai cair e tudo mais, né? Se não tivesse o calendário, teríamos como agendar as coisas? E também a gente corre o risco de marcar mais de um compromisso no mesmo dia. Exatamente. E agora imagina, sem calendário. Sem calendário é difícil? Sem calendário nenhum. Faz de conta que o mundo não tem essa organização de calendário. Eu acho que os compromissos iam ser mais curtinhos, do tipo assim. Eu estou imaginando, tá? Um mundo sem calendário. Ia ser assim, amanhã, daqui 3 dias. Não ia conseguir marcar com muita antecedência, porque a gente ia se perder no meio do caminho. Exatamente. Então, eu acho que os compromissos iam ser mais curtinhos. É. Eu acho. Com o calendário fica bem mais fácil, né? Sim, porque a gente consegue programar as coisas com bastante antecedência, no caso. Até programas, assim, 1 ano de antecedência, por exemplo, quando é um casamento, por exemplo, 1 ano de antecedência, né? O nascimento de uma criança, então organizar as coisas antes, aí a gente consegue ter mais tempo aí para fazer, né? É, certinho. Que mais, Pro? Temos a movimentação do Sol. Também Sim. é uma forma de marcar o tempo. Sim, quando a gente observa, né? O nascer e o pôr do sol. Exatamente, é uma outra forma de marcar o tempo. Inclusive, assunto para as aulas de ciências, hein? Já fica ligadinho aí. E temos também as fases da Lua. Outro assunto para as aulas de ciências aí, hein? Mas, para marcar o tempo utilizando as fases da Lua, você primeiro precisa conhecer quais são e quanto tempo dura cada fase. Sem saber essas informações previamente, você não consegue utilizar a Lua para marcar tempo.
Então, você quis me dizer que isso não é uma coisa tão fácil assim. Não, utilizar a lua, não. O sol, você consegue no decorrer de um dia, Certo. certo? Porque você consegue marcar lá nascer e pôr do sol. Mas a lua, você precisa saber todo um esquema antes de utilizar. Mas é uma coisa que você também tem que observar, o sol. Se você não observar, Sim. você também não vai conseguir. Sim, E aí nós apresentamos 4 formas. sim. 2 delas são formas precisas, Ok, sim. que são... O relógio e o calendário. E as 2 de baixo aqui, que é a movimentação do Sol e as fases da Lua, elas são mais imprecisas. Porque Tem como variações. Exatamente, a professora Aline falou aí, tem várias variações. Tem. Imagina você querendo se guiar pela movimentação do Sol. Você ia sentar lá, ia ter que ficar observando, e pode ser que você dê uma perdida Se lá. você olhar para o céu agora, sem ter antes olhado para o relógio, você vai dizer, acho que é 11 horas da manhã. A palavra acho já mostra que você não tem certeza. É que nem aquele dia que tá um sol tão forte, que você fala, nossa, parece que já é meio-dia. E às vezes não é, porque você só vai ter certeza se você aliar a observação do sol com o relógio, Exatamente. né? E aí temos formas de marcar o tempo. Uma forma muito utilizada na escola é o quê? Agenda, o calendário, né? O horário escolar, né? Sim. E aí aqui nós estamos organizando, nós poderíamos organizar nosso calendário em aulas, certo? Certo. Então, teria aqui, ó, a primeira aula, a segunda aula, a terceira aula. Na minha escola, depois da segunda aula era o intervalo, Pro. É porque aqui eu não Sabia? coloquei o espaço do intervalo. Ah, entendi. Mas é Eu coloquei. importante. É importante, Tem mas que colocar também. O aluno tem que saber qual é a hora de relaxar. precisa. Que, inclusive, é a hora mais importante. Para você estar um pouquinho na frente. Vai ali pro ladinho. Opa, Aê. e a sexta aula. E não façam como a professora Karen, coloque o horário do intervalo. Sabe por que eu não coloquei o horário do intervalo? Porque você não se importa com o descanso das crianças. Não, vou te explicar. Porque tem escola que está fazendo intervalo aqui depois da segunda aula e tem Sim. escola que está fazendo intervalo aqui depois da terceira aula. Entendi. Então varia muito de uma escola para outra. Se chama desculpa isso. Mas vocês têm 6 aulas. Tá. E aí aqui você colocaria as aulas, certo? Vamos fazer aqui um segunda? Você faz aqui um segunda-feira, um horário de segunda aqui. O componente que você vai ter aula naquele dia, Isso, né? vamos colocar aqui segunda. Faz de conta só. Tá. Matemática, óbvio. Matemática. Então, vou colocar só mate, tá? Porque Tá bom. não vai caber tudo, não. E na segunda aula vai ser matemática de novo. 2 aulas de matemática, certo? Seguida, que é para pegar no tranco. Certo. Entendeu? Aí depois, para relaxar, educação física. Educação física. Tá vendo como eu sou boazinha? Eu penso no descanso das crianças. Tô vendo. Ixi, não vai caber. Não, eu colocava só Educação física. Certo. Abrevia, professora, abrevia, professora. Quarta Senão aula. A gente vai perder tempo, tá vendo? Ó, tempo. Tempo. Depois, a língua portuguesa. Colocar LP, língua portuguesa. Aí depois mais uma de língua portuguesa. Eu gosto de aula seguidinha, Tô percebendo. que é pra galera pegar no tranco, entendeu? Certo. Eu ia terminar com outra de língua portuguesa. Outra de língua portuguesa? É. Certo. Tá vendo? E aí tem esse horário. Tá. Ah, professora, eu não quero organizar o tempo assim, primeira aula, segunda aula, terceira aula. Eu queria organizar diferente. Dá para organizar tendo como referência o intervalo? Dá. Aí eu posso colocar o intervalo, Sim. atividades que eu faço antes do intervalo Sim. e atividades que eu vou fazer depois do intervalo. Você usa como referência o intervalo. Então, o intervalo seria a sua peça central. Então, intervalo. E aí você coloca o que você faz antes e o que você faz depois do intervalo. Isso, também pode Dá ser. para organizar de outra maneira. Qual? Em vez de colocar lá primeira, segunda, terceira aula, você pode colocar o horário mesmo. O horário de relógio. Ah, sim. Qual é o horário da aula? O horário que começa e o horário que termina. E No o caso, mais- a primeira aula iniciaria Às 7. 7 horas da manhã. Se for de manhã, se for à tarde, E o mais 13 horas. importante, qual é o horário do intervalo? Com certeza. Que é o horário que relaxa. Que é o horário que relaxa. Vamos continuar, Que a então. professora não liga, no caso. Outra forma de marcar o tempo. Aí você não está pensando só na escola, aí você está pensando na sua organização do seu dia. E aí você vai marcar como? Atividades que você faz de manhã,
atividades que você faz à tarde, que você faz à noite. Os períodos do dia, que é manhã, tarde e noite. Posso contribuir? Pode. O que você faz de manhã? Trabalho. Trabalha. Vou colocar trabalha. Vou colocar trabalho, tá? E à tarde? Trabalho. Você trabalha também? Trabalho. À noite trabalho também? Trabalho. Não, brincadeira. Eu estudo. Tá vendo? Pode aumentar aqui, certo? Até porque eu posso colocar outras coisas, né? Sim. Como isso aí foi de um dia de semana, galera. Mas eu poderia fazer isso aí de um final de semana, por exemplo, né? O que eu faço no sábado? Ah, no sábado de manhã eu limpo a casa. Então vai mudar um pouquinho e aí é referente a cada rotina. Sim, né? Que é diferente. Por exemplo, Sim. Quem estuda de manhã vai colocar de manhã estuda. À tarde você não está estudando, à tarde você está fazendo uma outra coisa. De repente você tem lazer, ou você faz alguma outra atividade, tipo natação, karatê, alguma outra coisa. Então, essa parte ela vai variar de pessoa para pessoa, porque as rotinas mudam. Sim. Né? Mas é importante, por exemplo, num sábado você organizar o que você vai fazer de manhã, de tarde, de noite. É legal que você não vai perder tempo, você vai aproveitar bastante o seu tempo. É isso aí. Pode passar, pronto? Pode. E aí, as plantinhas também têm o seu tempo. Sim. Tá certinho aí? Não. Não? Não. Não tá certo? Não. Então passa, porque nós vamos precisar organizar esse tempo aí. Tá bom. O que você vai... É para passando ou a gente Nós vai vamos numerar? organizar. Me fala aqui, qual que é a primeira aqui, ó? Mas não tem número, posso Vou apontar? numerar aqui então, ó. É. 1, 2, 3, 4, 5. Qual é a primeira? 3. A 3? É. Tá bom, então. Vamos ver se você acertou. Ah, acertei. Acertou. Vou até colocar um aqui, ó, que você acertou. Tá. Que E mais? depois? 2. Vamos ver. Tá indo bem, hein? 3. Oh, não, desculpa, peraí. A 3 três já foi. Qual é a 3? Me distraí por um momento. 5. Agora sim. 4. Quer dizer, não, peraí, deixa eu prestar atenção. Tem a 4 e a 1. Ih, eu fiquei confusa agora. Porque pode ser só matinho e depois virar flor, ou pode ter virado flor, depois a flor murchou e ficou só matinho. Eu vou chutar 4. Certo. Vamos ver. Acertei. Ele colocou um botãozinho. Aí Sim, por hein? último, a flor. Agora sim, ó. Agora Essa acertei. plantinha cresceu. O que acontece às vezes, como a professora Aline falou? Depois cai a florzinha, e aí se você cuidar direitinho, você consegue nascer outro botãozinho, e aí dá outra flor. Sim. Por isso que eu fiquei na dúvida. Eu não sabia se primeiro era o botão e ia nascer ou se caiu. E eu fiquei confusa. Essa daqui tá... Trollou. Pode ir, Pro? Pode ir. E aí, uma sugestão para eles de atividade. Tá. Para ver esse negócio do tempo, como marcar o tempo, a sugestão é ver a rotina de uma planta. Tá bom. Que é uma planta bem facinho. Você já deve conhecer, você já deve ter feito. Feijão. Isso. Materiais: copo, algodão e o grão de feijão. E como fazer? Coloque o feijão no copo, cobrindo com o algodão. Regue com água todos os dias. Pouquinha água, não é para encharcar. E aí você vai registrar o crescimento da planta dia a dia por 15 dias. Aproveita no final, conversem e contem a história do João e o pé de feijão. Ó, tá vendo? Combina. Já linka tudo aí. E aqui você já está fazendo um registro que seria um diário. Ah, legal. Dia a dia você vai vendo o que aconteceu com a sua planta. Tá bom, entendi. Certo? Vou fazer. E aí as orientações para essa atividade: separe os materiais que estão lá na outra página, monte a experiência, não se esqueça de regar com água todos os dias e fazer o registro. Ó, 2 coisas que são diárias: regar e registrar. Certo. Você pode registrar com desenho, foto ou até mesmo escrevendo. E o que nós aprendemos? Reconhecer que os acontecimentos cotidianos possuem uma linearidade e uma temporalidade. E eu vou plantar meu feijão, pronto. Isso, vamos registrar. E vou registrar. E aí depois eu mando foto pra você e você mostra pra galera do segundo ano. Combinado. Combinado?
Quem curtiu essa aula vai fazer o quê? Avaliar essa aula positivamente. Pro. Professora Aline, muito obrigada. Imagina, beijão, Pessoal, galerinha. tchau, tchau. Tchau, tchau.